Vamos começar a nossa Vamos. mensagem do estudo do Evangelho da Noite. Como sempre, agradecer ao Mestre Jesus por essa bênção concedida a cada um de nós e que, através da mensagem do Evangelho da Noite, possamos nos envolver, buscar forças para vencer, tirar de dentro de nós todas essas angústias que ainda trazemos. Faz parte da nossa caminhada e nos dias de hoje estamos entendendo o motivo pelo qual nós trafegamos por certos caminhos. Porque a culpa não é do outro, é sempre nossa, como o Jorge falou. Quando a gente abre as portas para a situação desagradável, estamos dando oportunidade a um monte de coisas desagradáveis a permanecer entre nós. Então vamos fechar esta porta com a bênção de Jesus, iluminar os nossos sentimentos, mudar as nossas maneiras de pensar e sempre agradecer ao Mestre Jesus por essa bênção que é o estudo da doutrina espírita, que nos conforta, consola e protege. Amado Mestre, abençoa todos nós presentes, por aqueles que não conseguiram até o momento chegar. E também te pedimos pela humanidade sofrida, em especial por Adriana Mamed e o outro não esqueci agora, mas que está em vibração e que ela possa receber a bênção do Mestre Jesus através do grande Mestre Bezerra de Menezes, assim como todos aqueles necessitados desta luz. Obrigado, Senhor, que a paz esteja com todos, por hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, a mensagem da noite está no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 11 e 12, uma mensagem de Emmanuel e Pascal. Uma foi em 1861 e a outra em 1862. E vem falar do egoísmo. E Emmanuel traz o seguinte sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer face nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Então, nesse primeiro parágrafo, já estamos vendo o quanto é devorador o egoísmo. Ele é considerado como a chaga da humanidade porque já trazemos do início das nossas andanças aqui no mundo terreno, passando por mundos ainda inferiores, mundos de provas, mundos de expiações, e ainda estamos com dificuldade para combater o egoísmo que está dentro de nós. Que às vezes nós achamos que só o outro é egoísta. E, na verdade, quando essa mensagem nos chama, ela toca primeiro em mim e em todos nós, seres humanos. Porque cada um tem o seu grau de egoísmo, o seu grau negativo. E é preciso que a gente lute, combata incessantemente essa chaga que está dentro de nós, que ela é quem
fecha as portas para todo o nosso sucesso no caminho evolutivo para alcançar o reino de Deus. E todos aqueles que pretendem alcançar o reino de Deus, é necessário fazer esse trabalho de reforma interior, lutar contra o egoísmo, porque é uma chaga que ainda está muito presente em nós, porque ela está ligada ao lado material. E dificilmente a gente consegue enxergar, porque nós só dizemos que o problema é do outro, a culpa é do outro. Nós, no caso, dizemos ser santos. E, na realidade, o maior processo, se nós estamos passando por certas situações, tem a ver com o nosso passado, ou até mesmo o nosso presente. Então, nós precisamos trabalhar essa mudança dentro de nós, conforme tem mostrado o Mestre Jesus, que possamos alimentar a nossa condição aqui na Terra com o amor de Jesus, fazendo com que o egoísmo vá se distanciando cada vez mais. Porque aonde há luz, a treva desaparece. E se nós nos esforçarmos para combater esse lado negativo que ainda trazemos, que é o egoísmo, ele ainda nos insulta em muitas situações. E precisamos ter a coragem, ter a fé alicerçada, essa fé raciocinada, para que possamos mudar a nossa condição. Isso não quer dizer que seja nessa existência que a gente vai se libertar do egoísmo, porque ele já vem há muitas reencarnações. E acredito que ainda muitas reencarnações seguintes ainda vamos lutar contra o egoísmo, porque ele é muito forte. E só vamos vencer o egoísmo quando a gente se libertar do lado material. Eu digo se libertar do lado material não quer dizer que a gente vai deixar as nossas condições, seja financeira, seja outra qualquer, de lado. Não. Precisamos desse controle, mas não se apegar tanto àquilo que é passageiro. Porque tudo que é passageiro, o valor é mínimo. E precisamos dar o valor necessário ao que Jesus tem nos dito. Alcançar o reino de Deus. Então, para alcançar o reino de Deus, é preciso que a gente, através da prece, a gente agradeça sempre ao Mestre Jesus e peça sempre força e sabedoria para saber lidar com essas adversidades que ainda possamos encontrar no nosso caminho. Então, é um trabalho de muito estudo, de muita conscientização de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para que viemos e como voltar para o aconchego de Deus. Então, essa nossa alegria vai ser exatamente quando a gente se libertar dessas pragas que ainda nos deixa presa ao mundo terreno. Sabemos que é uma passagem que temos que fazer aqui, um limite que recebemos e precisamos fazer bom uso do que recebemos, seja no sentido material e seja no sentido espiritual. Mas que possamos trabalhar dentro de nós para melhora, tirar de dentro de nós orgulho, vaidade, egoísmo. É uma série de coisas que ainda trazemos, que faz parte da nossa trajetória, cada um no seu grau. Então, essa mudança vai acontecendo, principalmente quando a gente busca o conhecimento da doutrina espírita, que é uma bússola orientadora para todos nós. Não precisa de o conhecimento aqui da Terra, o conhecimento intelectual, a inteligência vai nos ajudar a nos fortalecer, mas
o que é preciso é a gente se fortificar e saber entender, saber fazer a separação do joio e do trigo. Então, é esse trabalho que nos compete, onde Jesus, há 2000 anos, tem colocado e dizendo que ele veio salvar o que estava perdido. E, novamente, nós estamos observando que o homem já está novamente se perdendo no caminho que ele nos ensinou. Mas ele está sempre presente e tenhamos fé, porque vamos alcançar o desejo que está dentro de nós, que é a felicidade. Não essa felicidade passageira, mas a felicidade do espírito, de alcançar boas moradas, conforme Jesus tem nos dito. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, podem entrar, pedir para falar, que não tem problema. No segundo parágrafo, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilato o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? E disse aos judeus: este homem é justo porque quereis crucificá-lo. E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a vós, novos apóstolos da fé esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que essa possa envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Então, primeiro, toda a limpeza tem que ser feita dentro de nós. E sabemos quanto é difícil a gente fazer essa reforma. Porque no momento em que a gente toma essa decisão de buscar essa reforma através dos conhecimentos, através das mudanças dos nossos hábitos para melhor, parece que o mundo desaba sobre nós. Mas eu sempre tenho observado isso, que para mim eu tomo como um teste, para ver se realmente eu quero seguir Jesus. Seguir a caminhada de Jesus também não é fácil, como a gente às vezes quer toda a facilidade. A gente quer uma tranquilidade financeira, a gente quer viver no bem bom. E, na verdade, às vezes, muitos obstáculos são testes para realmente saber se queremos ou não seguir a trajetória de Jesus. Como ele fala aqui no exemplo, onde para praticar a caridade é preciso muita coragem. Porque ele narra esse fato de Jesus e Pôncio Pilato. Quer dizer, Pôncio Pilato, como o governador, como chefe, como mandante, ele tinha toda a autoridade para intervir na crucificação de Jesus. Ele simplesmente olhou, bom, esse homem não deve nada, mas não é comigo, e deixou a mercê. Então veja quantas situações se passa a humanidade. E nós hoje estamos observando exatamente quantos Pôncios Pilatos existem entre nós, ou se nós mesmos não somos um deles. Porque é muita coisa quando a gente vê uma criatura sofredora, uma criatura necessitada da luz do Evangelho. Às vezes a gente olha assim, bom, esse
vai me trazer dificuldade, vai me trazer problema, vou deixar ele de lado. Aí já estamos faltando com a caridade. Mas devemos, aconteça o que acontecer, a gente deve buscar essa conduta de fazer com que aquela criatura enxergue pelo menos um ponto de luz. Se a gente não puder fazer o máximo, pelo menos que dê as primeiras passadas. E assim alimentar aquela pessoa de esperança, de coragem, buscando mais tarde a sabedoria. E assim nós vamos seguindo esses ensinamentos de Jesus, observando que ele está à nossa frente e nós estamos exatamente percorrendo as passadas que ele deixou aqui na Terra. Mas ele continua conosco, em espírito, trazendo essa bênção, trazendo essa luz, para que não nos percamos nesse caminho. Porque já começamos essa trajetória de nos trabalharmos, de fazer a nossa reforma interior, e essa reforma não é terminada numa só existência. Porque são vários pontos que precisamos trabalhar. E principalmente, é exatamente do egoísmo, que a gente tem que entender que quando a gente só gosta de nós mesmos, nós não ainda estamos aptos a seguir a caminhada de Jesus. Mas precisamos saber que mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas imperfeições, Jesus está necessitando do nosso apoio também. Porque quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele não buscou conhecimentos fantásticos, mas ele viu que em cada um ali tinha as condições de transformação e chegar ao que chegaram. Assim somos nós. Ele confia na nossa tarefa e que não deixamos a nossa tarefa prejudicada por questões aqui da Terra, mas sim que busquemos o interesse em espírito, de levar ao próximo a luz esclarecedora do Evangelho. No capítulo 24, chama a atenção de todos nós. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, a luz tem que ser colocada num local onde aqueles que chegarem sejam iluminados e jamais deixar escondida. Então, quem tem o conhecimento não deve temer consequências desagradáveis ou que venha percorrer, mas que a gente faça ao próximo o que for possível. Se ele não usar o que levamos até ele para o bem, o problema vai ser dele. A nossa parte fizemos. Então, isso é que é muito importante na nossa trajetória. E a cada dia vamos mudando, vamos vendo, vamos nos firmando nesse sentimento colocado por Jesus para todos nós. Todos nós temos essa condição de seguir o Mestre. Basta vontade, basta força e dedicação. Quando Jesus colocou diante da pessoa que perguntou a ele o que era preciso para alcançar o reino de Deus, Jesus observando ainda o apego material daquela criatura por muitas fortunas, Jesus apenas aplicou uma parábola, uma alegoria, dizendo: vai, vende tudo que tens, e segue-me. No momento em que Jesus terminou esta frase, a criatura parou, analisou, disse: vixe, vender tudo que eu tenho, jamais. Ainda não vai ser dessa vez para eu te seguir. Mas, na verdade, Jesus não mandou ele vender nada que ele tinha efêmero aqui da terra. Bens que ele possuía e tudo mais. Não. Jesus apenas mandou ele tirar de dentro dele exatamente o egoísmo, a vaidade, essas ostentações que ainda entravam o crescimento do ser humano.
E isso todos nós temos, cada um no seu grau, e cada um no esforço que faz para vencer suas más inclinações. Porque nós, se ficarmos esperando para trabalhar para Jesus quando estiver pronto, isso não vai acontecer. Porque precisamos começar do momento em que estamos ainda simples e ignorantes, como fomos criados, na condição de saber, de identificar. Mas não é ignorância na brutalidade e nada disso, não. Mas sim nessas condições de sem saber o que é o bem e o mal. Então, na nossa caminhada, desviamos, buscamos atalhos para chegar mais perto e terminamos complicando a nossa caminhada. Mas Jesus está aí, esperando por todos nós, para a nossa melhora, para o nosso bom comportamento, que vamos trabalhando e melhorando cada dia. Às vezes nem percebemos, mas que já adentramos ao estudo da doutrina e ela está mostrando esse ponto de luz que a gente vai trabalhando dentro de nós, fazendo essas mudanças pouco a pouco, lentamente, que às vezes nem sequer percebemos. Mas estamos mudando porque se formos observar o que éramos há 20, 30 anos atrás, que eu já estou completando mais ou menos 30 anos da doutrina, e sempre agradeço ao mestre, mesmo com os problemas, processos que tenham passado, que isso faz com que eu me tente ainda suportar ainda mais todos esses processos, mas é uma luz maravilhosa que nos fortalece a cada dia. A cada dia somos melhores, porque sabemos que Ele tem nos dado essa força, essa esperança, essa luz para seguirmos a nossa caminhada nesta encarnação. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça. Couraça vem dizer o quê? Falta de amor, falta de caridade, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera, o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencido disto. Começai dando exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão. Uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Então, vemos aí, nesse último parágrafo do item 11, do egoísmo, a realidade da nossa caminhada. Porque sabemos que tudo Deus está observando.
Ele sabe de todos os nossos interesses, de todas as nossas necessidades, dos processos que estamos passando, porque Ele sempre dá as mãos nos momentos das nossas dificuldades. E as nossas dificuldades é para que a gente possa observar o caminho que estamos percorrendo e assim trabalhar dentro de nós imperfeições que ainda trazemos. Porque tudo que passamos de negativo, a gente sempre culpa o próximo. Eu estou passando isso por causa de fulano, eu sou assim porque fulano fez isso, na minha caminhada tudo dá errado por fulano de tal, no trabalho, seja em casa, seja onde for. E, na verdade, não é isso. Precisamos manter essa fé raciocinada e tentar superar. Fácil não é, porque cada um sabe, como diz um ditado popular, que cada um sabe onde a goteira pinga, quem está dentro de casa. Então, a gente passa processos incríveis. E a gente só diz que o nosso é pior do que o dos outros. Mas, na realidade, se a gente observar, nesse momento, existem criaturas necessitadas de muitas coisas. Pessoas que tinham tudo, perderam casa, perderam seu lar, perderam famílias, estão amparados por irmãos de corações bondosos. Então, vem uma tragédia para que aquele outro possa abrir o coração para um irmão, que às vezes ele nem sequer conhecia, nem sequer dava um bom dia. Então, são coisas que vêm, que são, como se diz, adversas, mas que tudo tem a ligação com o amor divino. Isso são testes para que a gente possa banir de dentro de nós o egoísmo. Existe lá em outros países terremotos assolando, acabando com cidades, construções e mais construções vêm abaixo, pessoas soterradas, pessoas passando necessidades. Então, muitas almas bondosas estão presentes para auxiliar. É isso que precisamos colocar no nosso pensamento, na nossa mente, que hoje somos felizes. Se nossa saúde não está perfeita, mas estamos de bem com a vida. E quando a gente está de bem com a vida, não há felicidade melhor. É a maior felicidade que podemos ter, é estar de bem com a vida. Porque de bem com a vida, a gente está aberto para oferecer ao próximo amor, paz, equilíbrio, e fazer com que aquele que está caído, como se diz, se levante. Como quando Jesus foi fazer a cura a um irmão, ele dizendo, se tem fé, está curado, levanta-te e anda. Somos todos nós, porque cada um passa por um processo. É como a gente observa, que cada um tem o seu sofrimento, tem o seu quinhão de sofrimento, mas que isso vai ser passageiro, porque não é só nessa encarnação, já vamos ter muitas e muitas outras, como já tivemos muitas passadas. Então, a luz está aí para todos nós. O amor de Deus é pureza total. E sigamos, porque esta luz é que vai nos confortar, é que vai nos consolar, é que vai fazer com que a gente saia desse lamaçal e assim possa vivenciar o Evangelho de Jesus com muito amor. Pois é, então, aqui no Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 12, das paixões, vem a perfeição moral e fala sobre o egoísmo. Pronto, os cachorros aqui começou a luta. Do egoísmo. A pergunta 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar como radical? Nós dissemos muitas vezes
é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-lo enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Livro dos Espíritos, pergunta 913. Então, para ver o quanto o egoísmo causa em nós. Mas estamos aí lutando para vencer essas dificuldades que ainda trazemos. Eu peço para Letícia fazer a prece final da mensagem da noite. Muita paz, Deus proteja a todos, que Deus ilumine a cada um de nós. Nesse momento, só temos mesmo que agradecer. É a palavra certa para o momento. É gratidão. Gratidão, gratidão. Porque nós devemos ser gratos a tudo. Mesmo por aquilo que, na maioria das vezes, tem nos colocado para baixo, como nós costumamos dizer. Mas é a partir daí que nós começamos a levantar. Porque, às vezes, é preciso que tropecemos para que aprendamos a caminhar. Né? E, a partir dos nossos erros, vem os nossos acertos. E, como bem disse o Evangelho, o egoísmo é a falta de caridade. Então, é para isso que nós estamos buscando a cada dia estudar, quem sabe um dia praticarmos. E creio eu que muitos de nós já praticamos. Não tudo, porque não temos essa condição ainda, mas estamos no caminho. E por isso dizemos obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez no corpo, para que possamos trabalhar aquilo que no passado deixamos ainda no meio do caminho. Obrigado pelas nossas famílias, pelos amigos, obrigado pelo teto, pelas vestes, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas pessoas que estão sempre dos nossos lados, mostrando onde devemos pisar e onde ainda o terreno é perigoso. Obrigado, Pai, por nos permitir conhecer essa doutrina maravilhosa. E assim, continuamos agradecendo e te pedindo que seja conosco por hoje e amanhã e por todos sempre. Que assim seja.